Muito bom dia a todos os aqui presentes em Cayey, Porto Rico, e também a Ti Miguel aí em Monterrey, Nuevo León, México, junto ao reverendo Epifânio Lopes e todos os irmãos lá, e todos os ministros presentes, e também a todos que estão reunidos nesta ocasião nos diferentes países e que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sábado 3 de agosto deste ano 2024, buscamos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante, onde nos diz: Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Aí desenha também uma estrela de Davi ao lado esquerdo, nesse versículo 12. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Chamando outra vez a multidão, disse-lhe: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se alejou da multitud,
Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Ao dizer isto, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia, o que sai do homem é o que o contamina. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O efeito da palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, eu acuso essa geração, pregada pelo reverendo William Marion Branham, na página 28, e embaixo nos diz, e 29 diz, o que eles fazem? Como eles procedem? O que vocês estão dizendo então, pregadores? Como vocês estão construindo suas plataformas aqui, que eles o crucificaram? Ele então? Eles estão crucificando os efeitos do Evangelho sobre as pessoas pelos seus credos. Ele escreve credos à esquerda. Essa é a crucificação. E aí ele escreve embaixo, pelos seus credos, e estão crucificando os efeitos do Evangelho sobre as pessoas. É aí onde as pessoas se alojam nestes grandes necrotérios, chamados igrejas, denominações, e traçam uma linha de credo. Que tinham a palavra de Deus não pode ter um efeito sobre eles, porque eles condenam as mesmíssimas coisas que Cristo disse que aconteceriam. E aí a esquerda escreve credo e a direita escreve o efeito. Eles simplesmente não vêm de acordo ao seu credo, nem sequer Jesus veio de acordo ao seu entendimento da sua vinda. Ele veio na forma em que Deus o enviou, e ele veio exatamente com a palavra. Com razão ele disse que ele o tinha escondido dos olhos dos sábios e prudentes, e o tinha revelado aos ignorantes, de modo os quais aprenderam. Vocês entendem? Eles crucificaram os efeitos da palavra. E a direita escreve os efeitos da palavra. E mais embaixo diz, nessa mesma página 29, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão nas mãos serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Sobre os doentes imporão suas mãos e os sararão. E eles dizem que isso foi para aquela geração. Invalida o mandamento de Deus. E eles crucificam o efeito da palavra para o povo. E aí volta a escrever à esquerda o efeito da palavra. E nessa mesma mensagem, na parte das notas atrás, ele escreve ali, os credos e denominação. 2 pontos, atrapalha o efeito da palavra. Na mensagem, alinhados com o 7º selo e o mistério do 7º selo, que foi pregado
em 21 de fevereiro de 1998, em Lima, Peru, diz nosso irmão William Soto Santiago, e agora tivemos durante as 7 eras da Igreja Gentia 7 estrelas, bastante grandes, com muitas estrelas, que são os filhos e filhas de Deus. Ou seja, que tivemos durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia um céu bem estrelado, um céu espiritual bem estrelado, com certos luzeiros, os 7 anjos mensageiros que tiveram seus ministérios. Mas depois do 7º selo, vejam vocês, e sua explosão, já pela madrugada, já ao finalizar as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, nessa segunda explosão do 7º selo, porque a primeira explosão é baixinha, para arrancar, tirar a inércia. Se arranca, se começa e há uma grande explosão. Recordem, a contagem regressiva. Na hora zero é que é essa explosão. E depois que se começa e sai o foguete, ou seja, sai o mistério do 7º selo sendo manifestado depois, causa uma explosão mais acima. Vejam vocês, uma etapa mais acima, porque vai passando por etapas e daí saem 5 estrelas. Pois na vinda de Cristo, assim como estiveram os ministérios de todos os profetas do Antigo Testamento, estiveram no cumprimento da primeira vinda de Cristo, porque Ele foi a plenitude de todos os profetas, foi a plenitude da divindade manifestada corporalmente, manifestada em carne humana. Na primeira vinda do Senhor, vejam, Jesus foi o cumprimento de tudo o que os profetas tinham falado. Ou seja, estiveram nele tudo o que foi falado pelos profetas. Se tornou então o cumprimento do que eles falaram manifestado nesse véu de carne chamado Jesus. Continua dizendo, agora encontramos que na manifestação do 7º selo, apresentada ou representada na saída de um foguete, encontramos que na explosão que faz mais acima, o qual corresponde à era da pedra angular, toda essa manifestação do 7º selo, encontramos que aparecem todos os ministérios manifestados aí nessa explosão. Vejam, o mesmo ocorre em sua segunda vinda, porque é paralelo em tudo. Continua dizendo, porque na vinda de Cristo estarão todos os ministérios, porque estará Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual é quem tem todos os ministérios. Ninguém, nenhum homem tem ministérios, a não ser que os tem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, o qual se manifesta em Espírito Santo e coloca esses ministérios e os opera no meio do seu povo, por meio de carne humana. E agora, vejam vocês como esses ministérios estarão manifestados, mas dentre todos esses ministérios representados em estrelas, uma dessas estrelas causa uma explosão, faz uma explosão e surgem 5 estrelas mais. E depois dessas 5 estrelas, uma delas faz uma explosão e 5 estrelas mais aparecem. Agora vamos a ler essa porção que se encontra no livro dos selos, de onde nosso irmão William está tomando isso que está falando aqui, o qual se encontra no livro dos selos, página 465, diz, é como disparar um foguete ao ar, e este foguete, e esse rojão, causa uma explosão. E ele escreve, neste livro no vermelho, ele escreve Elias, por aqui perto. E depois, muito mais alto, faz outra explosão. E neste vermelho também escreve aí em cima, Moisés. E daí saem 5 estrelas.
Uma dessas 5 faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso e aquilo. E todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. E ele escreve aí, sétimo milênio neste livro. E em cima de entrada ao milênio, no vermelho, ele escreve introdução. E à direita deste livro dos selos escreve, desde esse parágrafo que começamos a ler, em cima aí, nessa parte direita, ele escreve, o Filho do Homem é igual. Sétimo selo. Quinto Elias, ou seja, vai quinto Elias, escreve do lado, escreve para baixo do sétimo selo, ou seja, horizontal. Quinto Elias, debaixo de quinto Elias escreve segundo Moisés e debaixo de segundo Moisés escreve segundo Elias. Agora, no livro de citações, vamos ir ali para ver o que nos diz na página 98, onde está o extrato dessa porção aqui, onde também escreve, nessa parte aí que diz, é igual como disparar um foguete ao ar, e esse foguete aí ele escreve nesse foguete ele escreve e escreve Elias, e estala aqui, explode aqui, sobe então, explode e escreve 2, escreve Moisés, e escreve aí do lado desse parágrafo, para prudentes, para fátuas, a Israel. À direita ele escreve 1 para prudentes, 2 para fátuas, 3 a Israel. Ou Israel sozinho, Israel. Agora vejam vocês. Aí também nesse parágrafo, ele escreve em cima, estala, é igual, fala. A introdução do milênio é igual, e está no sétimo selo. E também embaixo escreve, no sétimo selo estão, é igual, as trombetas e estão as taças. Agora vejam que disso aqui está nos falando aqui nosso irmão William, e continua dizendo, agora vejam, 3 grupos de 5 estrelas, isso nos fala de que são ministérios de 5 estrelas, tanto o de Moisés, como o de Elias, como o de Jesus. Já o ministério de 5 estrelas é o máximo que pode ser manifestado, como no exército e também como nos hotéis. Um hotel de 5 estrelas, pois, é um general. E no exército, pois, também. Agora podemos ver Cristo, o Filho do Homem, um general de 5 estrelas, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Cada um desses ministérios é um ministério de 5 estrelas, porque esses ministérios são os que serão adotados para a manifestação do Filho do Homem com seus anjos. Recordem que uma coisa é a adoção de um ministério, dos ministérios, e outra coisa é a adoção desse véu de carne, vejam o qual é a transformação. E numa mensagem que lemos,
ele nos falou de que uma coisa era a adoção e outra coisa era a transformação. Porque recordem, quando Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração, do qual vimos e o Dr. Scofield, nos comentários, vejam que ali nos mostra que o que ocorreu no Monte da Transfiguração era o reino de Deus vindo em miniatura. Ou seja, vamos ver como Scofield aqui, na parte de baixo, os que têm a Bíblia, com os comentários de Scofield. E vejam vocês que aí nesta Bíblia está na página 982. Diz, na cena da transfiguração aparece em miniatura todos os elementos que o reino terá em sua futura manifestação. O Senhor se revela não em humilhação, mas em glória. Moisés, já glorificado, representa os redimidos que através da morte entraram ao reino. Elias, também já glorificado, representa os redimidos que, mediante seu translado desse mundo, entraram no reino. Pedro, Santiago e João, que ainda não foram glorificados, representam pelo momento Israel na carne, no reino futuro. A multidão ao pé do monte representa as nações que serão trazidas ao reino depois que este tiver sido estabelecido sobre Israel. Aí o irmão William sublinha tudo isso aí. Agora vejam. E na cena de transfiguração aparece o sublinha, bastante em miniatura também. Tudo isso aí. Agora vejam como Jesus, ao estar aí, sendo adotado, aí estava Deus mostrando o que seria a vinda do Senhor, do qual o reverendo William Branham, na página 42 do livro de citações, parágrafo 345, diz, Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Passou dentro a transformação para o dia da sua vinda. Agora vejam. Lucas é o que nos fala no capítulo 9 do Evangelho segundo São Lucas, verso Versículo 27 diz: Em verdade vos digo que dos que aqui são alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, e aí ele desenha nessa Bíblia uma pedra angular e as eras, e na pedra angular ele escreve 8, e na parte de baixo somente divide a 7ª era e escreve 7 nessa parte aí.
E aí ele escreve depois dos apóstolos e os 7 anjos, ou seja, dos 7 anjos mensageiros. Depois do tempo dos apóstolos e os 7 anjos, cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. Agora, quando diz que a aparência do seu rosto se tornou outra, pois isso que o nosso irmão Branham fala aqui, diz que passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Aí está mostrando o rosto do qual ele estaria cumprindo sua vinda neste último dia. Continua dizendo, eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o Espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, o que era? Elias. Depois Moisés. Israel voltando para lá, os guardiões da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? A vinda do Filho do Homem glorificado para cima, ele escreve. E em cima aí escreve adoção. E escreve Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora, vejam como ele, depois de escutar a Moisés e Elias, ele desceu outra vez, ou seja, porque ele foi transfigurado, seu rosto se tornou outro, como diz aí, Lucas. E enquanto Moisés e Elias estavam falando a ele, estava sendo manifestado esse rosto que tinha sido mudado de Jesus. E aí Pedro, Tiago e João estavam olhando. E quando desce do monte, desce com o rosto de Jesus novamente, mas desce em seu corpo igual ao que subiu. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William aqui. Agora podemos ver que sob o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, encontramos que para cada uma dessas etapas e manifestações, uma estrela explode. Ou seja, que com um dos ministérios que explode, produz todo esse efeito. Vejam a mensagem. O poder de Deus para transformar. Nos diz na página 41 dessa mensagem, dessa versão. Há também um antigo provérbio que diz: os nécios caminham com sapatos de grandes cravos, onde anjos temem caminhar. Seguro. E ele escreve sapatos, cravos. Agora,
O que é a transformação? Rapidamente. Como a obtemos? O que faz a transformação? Deus a faz pelo Espírito da sua palavra. Ele transforma. Ele planta sua semente, coloca seu Espírito nela e traz à luz o produto. Seu Espírito Santo transforma a palavra semente, vindicando ao dar do seu próprio gênero. O tipo de semente que é você mostra o que está em você. Você não pode escondê-la. Tudo o que você é no interior se mostra no exterior. Você não pode escondê-lo. Recorde a escritura que lemos no princípio. Você não pode fazer dessa árvore nada mais do que ela é. Vê? Vai ser dessa maneira. O Espírito Santo transforma as sementes que estão no interior. Não importa que tipo de semente seja, Ele transformará. Se é perversa, trará à luz o mal. Se é hipócrita, ela trará à luz um hipócrita. Por isso disse ali, hipócritas. Disse ali aos fariseus. Disse hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São Marcos, capítulo 7, versículo 6. Se é hipócrita, ela trará à luz um hipócrita. Ou seja, quem trará à luz o que tem dentro dessa pessoa? A palavra, o Espírito Santo. Por quê? Vamos continuar um pouquinho mais. Diz, se é genuína a palavra de Deus, trará à luz um filho ou uma filha genuína de Deus, através do filtro do homem que pensa. Quando a semente brota, passa através disso. Isso produz um filho ou uma filha de Deus. Ou seja, o que nos fala aqui em Hebreus, vamos ver. Hebreus capítulo 4, versículo 9 em diante diz: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras como Deus as suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Agora é o que aqui está nos falando o irmão Branham. Do que essa palavra produz, o que o Espírito Santo produz. Continua dizendo. Um dia, quando o mundo estava em escuridão, na escuridão do caos, Deus... Agora escutem atentamente, porque não vamos falar sobre isso somente um pouquinho mais. Vejam, um dia, quando o mundo estava também em todo tipo de religiões, de lavamento de mãos, vasilhas, usando diferentes togas e capotes e demais, e estava no meio de um absoluto caos. O Israel genuíno de Deus tinha pervertido tanto as leis e estatutos de Deus, que Jesus disse, vós com vossas tradições tornaste a palavra de Deus sem efeito para o povo, pelas vossas tradições. E ele escreve aí a Bíblia. E olhou esses santos sacerdotes, como eles os chamam. E Jesus disse, vós sois de vosso pai o diabo, e as obras do diabo fazeis. Vem? Isso é exatamente o que ele disse. E ele escreve Jesus e os sacerdotes. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, também ele escreve ali uma parte que eles fazem, tornam sem efeito, e que a luz, algo assim diz, vós fazeis da luz sem efeito,
E também escreve por aí mesmo que diz: vocês nem entram nem deixam entrar. Ou seja, não deixam entrar o povo, está falando dos fariseus e fariseus daquele tempo, onde seriam os ministros. Agora, quando o mundo caiu nesse tipo de estado, nesse tipo de aperto, o Espírito de Deus se moveu também sobre uma semente que estava predestinada. Ele transladou e transformou sua promessa de Isaías 9:6. Deus foi encarnado, Deus foi formado em carne humana para salvar nesse tempo de caos. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, aqui vem Deus, visto previamente pelo profeta. Agora, recordem a palavra, o profeta o viu previamente. O mesmo profeta viu Satanás nestes últimos dias, vem? Com seu programa educacional, seu programa religioso e coisas que ele tem. O mesmo profeta Isaías 9:6 que disse: um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe de Paz, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, e do seu reino não haverá fim. Essa foi a palavra de Deus. O Espírito se moveu sobre essa palavra e a formou no ventre de uma virgem. Um homem, um filho nos é nascido. Não criado, nascido. Satanás tratou e voltou a tratar de aspergi-lo. O tomou e o disse: se tu és o que tu dizes que és, faça-me então umas quantas curas aqui. O diabo tentando aí, vem. E não era um diabo com 2 chifrezinhos, eram seres humanos. Era o diabo manifestando seus espíritos nessas pessoas, tentando Jesus, tentando o verbo, a palavra. Se tu és o que tu dizes que és, faça-me então umas quantas curas aqui. Me mostre como podes fazer. Converta este pão e essas pedras em pão. Veremos se você se salta daqui, porque a Escritura diz que tu o farás. E você vê esses diabos religiosos hoje. Vê esses diabos religiosos hoje em dia ainda dizendo a mesma coisa. E escreve diabos religiosos. Essas são as pessoas que você vê hoje fazendo o mesmo. São diabos religiosos, tentando a palavra. Mas você não diz que é tal coisa, por que não faz isso? E cura aqui, e cura lá, e ressuscita aqui, e ressuscita lá. Pessoas que morrem, ou cura pessoas. Esses são diabos religiosos, o mesmo que havia no tempo de Jesus. Porque é paralelo em tudo. Tem que estar o mesmo, ou seja, o cenário se vê o mesmo que se viu lá, a manifestação da primeira vinda do Senhor, todos os discípulos, seguidores e tudo, e também os zombadores e tudo isso. Isso mesmo, numa escala atualizada com novos personagens aqui. Se há tal coisa com cura divina, aqui é o irmão fulano de tal, vejamos se tu curas. Olha, é exatamente o que você pode ver neste tempo também. O mesmo, e a cada vez vai ficar mais e mais direto, já não tem esses filtros, mas que já vamos dizer, ou falam aí claramente, até mencionam o nome e tudo. Vejam por quê. Já não tem respeito pela palavra, nem do programa divino, nem do que Deus está realizando e do que Deus está cumprindo. Mas assim tem que ser. Tem que estar também esses personagens, porque ele disse que seria paralelo em tudo. Esse mesmo diabo desafiou Jesus na cruz, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Agora vejam como ele chama. Esse mesmo diabo desafiou Jesus. E havia ali, era um soldado romano, mas era um ser humano. Era um pai de família. Seguramente, depois que saiu dali, foi à sua casa, trocou de roupa, tomou banho, comeu com sua esposa, se tinha, e seus filhos, brincou com seus filhos. Era uma pessoa comum ali, mas era um instrumento do diabo.
Aparecia como um ser humano normal ali, mas era um diabo, ou seja, uma manifestação do diabo aí nesse homem. Pobre família, se queria estar bem, vamos dizer, e não ter problemas, ou era parte também de todo esse movimento contra Jesus, pois pior, mas não todas as vezes que ou é o pai, ou é a mãe, ou é um filho, ou é toda a família, ou não é ninguém, mas que ajudam. Ou seja, que tudo depende. Mas, por exemplo, esse soldado romano, esses que estavam ali, vejam, ele seguramente, como aconteceu com os filhos, aquelas crianças que começaram a zombar de Eliseu e disseram, velho careca. Seguramente esse apelido e essa forma tão desrespeitosa que escutaram de seus pais, isso era o que falavam para frente. Seguramente esse soldado em sua casa também já tinha falado isso. E todo esse veneno o falou ali em seu lar. E se eram crianças pequenas quando tudo estava ocorrendo, já quando grandes, ficaram com essa má imagem de Jesus. E isso era o que podiam falar. O que esse blasfemo fez ali com o Filho de Deus, com Jesus. E ele diz aqui, um diabo desafiou Jesus. Veja a forma em que pode desafiar o diabo, tanto o mensageiro como um escolhido de Deus. Como? Usando seus instrumentos de carne. Igual que Deus faz para realizar sua obra. Usa seus instrumentos de carne, seus véus de carne. A palavra diz que ele era o Filho de Deus. O Espírito provou que ele era o Filho de Deus. Isaías 9:6 foi cumprido. Na outra noite, muitos de vocês que estão escutando pela radiodifusão escutaram como demos 60 e tantas escrituras, quase me parece, provando da Escritura. Dizia que esse era ele. Satanás tratou e voltou a tratar de fazer tudo possível. Uma noite, deitado na parte de trás de um barco, ficou dormindo. Está falando de Jesus? Satanás disse, vou destruí-los nesse momento. Mas não pôde. Ele tratou de tentá-lo para que fizesse a coisa errada, mas não conseguiu que fizesse. Por quê? Porque ele tinha sido aspergido com o repelente da predestinação. Eu gosto disso. Vejam. Não pôde ser enganado, aspergido com o repelente da predestinação. Não pôde ser enganado. Não. A palavra disse que ele estaria aqui. Amém. Não há diabo que o possa perturbar. E a nenhum outro filho de Deus. Nenhum diabo pode perturbar a ti, escolhido e escolhida de Deus. E nenhum outro filho de Deus que estiver predestinado para tomar seu lugar. Ele está aspergido com um repelente. O veneno de Satanás e os doutores denominacionais nem sequer o tocam para nada. Ele se move, nada vai aborrecer, nada vai perturbar. Vejam, não teve nenhum efeito sobre ele. Bem, vou te fazer te tornar o bispo de toda a terra. Eu tenho domínio sobre ela. Se tu somente me adorares, vem e se una ao meu grupo. Eu te darei o domínio. Eu descerei para que tu subas. Isso é quando o diabo estava oferecendo os reinos deste mundo a Jesus. Ele respondeu, afaste-se de mim, Satanás. Escrito está, adorarás a Deus, a palavra, e somente a Ele servirás. Então um dia, reticências, eu gostaria de ficar aqui por um momento falando dessa grande pessoa. Agora vamos continuar aqui em frente, onde estamos lendo do nosso irmão William Souto Santiago. Da mensagem Alinhados com o Sétimo Selo
ministério do sétimo selo continua dizendo: agora podemos ver que haverá ministérios, desses 5 ministérios que Cristo colocou em sua igreja, que produzirão uma explosão grande. À medida que o sétimo selo vai sendo cumprido, pode explodir como apóstolo e produz um grande benefício. Pode explodir como profeta. O ministério de profeta e produz grandes revelações proféticas para todo o povo. Agora, sigam a linha desses ministérios, porque ele opera esses ministérios nessa pessoa no cumprimento do sétimo selo. Quando ele deseja ir, tudo tem uma ordem e tudo tem um tempo e produz cada um desses ministérios um efeito, do qual estamos lendo aqui. Como nosso irmão William está falando, diz: o ministério de profeta e produz grandes revelações proféticas para todo o povo. Pode explodir como mestre e produz um grande ensinamento profético para todo o povo de Deus. Pode explodir como pastor e produz um grande rebanho sendo pastoreado. O rebanho das ovelhas do Senhor do último dia, às quais se juntarão as que partiram no passado. E haverá um rebanho gigante quando todos estivermos transformados, e será o rebanho de Jesus Cristo que será colocado em corpos eternos neste tempo final. E pode explodir o ministério de evangelista e revoluciona a humanidade completa pregando essa mensagem evangélica da segunda vinda de Cristo. Agora, há uma citação que fala dessa mensagem evangélica. Vamos buscá-la. Essa citação, a qual nos diz o irmão Branham. Vamos ver aqui. No livro de citações, na página 47, nos diz, parágrafo 402, diz: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu sangue, selaram seu testemunho com o seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. E ele escreve o evangelho do reino, o anúncio da sua vinda. Aí está o ministério de evangelista nesse mensageiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados. Parados ali, em pé ali, sentir uma mudança, o cabelo grisalho irá, as rugas cessarão, mudados no momento. Em um abrir de olhos, encontraremos nossos amados primeiro. E ali ele escreve: o anúncio da vinda soará, a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Ou seja, que qualquer dos ministérios que exploda produzirá grandes bênçãos, porque na vinda do Filho do Homem com seus anjos estarão os 5 ministérios, e poderão ser manifestados os 5 ministérios sob a manifestação de Elias, em sua quinta manifestação, ou na manifestação de Moisés em sua segunda manifestação, ou seja, dos ministérios de Moisés, de Elias, ou na manifestação do Filho do Homem
na manifestação do ministério de Cristo por segunda ocasião. Ou seja, aqui, na manifestação do sétimo selo, que é de uma maneira tripla, em cada uma dessas manifestações, ele poderá manifestar esses 5 ministérios nessa manifestação ou de Elias, ou de Moisés, ou de Jesus. Os 5 ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre estarão aí, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Estarão aí, nessas manifestações dos ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E depois, tudo chega à sua feliz realização. E teremos, depois da grande tribulação, o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Com essas explosões, é que todo o programa divino se realizará. Em cada uma dessas explosões, sob cada uma dessas explosões, uma obra divina é realizada. Mais adiante continua dizendo: a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final estará sob o ministério do sétimo selo. E depois também estará o povo hebreu. E toda a humanidade neste último dia estará sob o único ministério enviado da parte de Deus à sua igreja, que é o ministério do sétimo selo. O ministério do Filho do Homem com seus anjos, se revelando, manifestando-se neste tempo final. No cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que conforme o dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo é a vinda da palavra encarnada em um homem. E sob o ministério da palavra encarnada em um homem estará a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo hebreu e toda a humanidade, e receberão todos de acordo ao que lhes corresponde, tudo isto sob o ministério do sétimo selo. Ou seja, que todos, cada um desses grupos, receberá o correspondente a cada grupo. Porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fatos e para os perdidos, e para os 144.000. Vejam, na mensagem do livro das Eras sem editar, página 253, nos diz, em cima, no parágrafo 25 da página 253 deste livro das Eras sem editar, diz: sua igreja estava cheia do Espírito Santo. Ele não aceitaria nada menos, porque cada membro da sua igreja tinha que estar cheio do Espírito Santo. E ele protestava e altamente odiava a hierarquia de Roma. Eu creio que ele era a estrela da era. Ele escreve do lado direito, Colombo. O que ele estava fazendo? Ele estava falando em línguas. O batismo no nome do Senhor Jesus, realizando as mesmas coisas que eles começaram. Se Deus é infinito, e assim é como ele estabeleceu sua igreja no princípio, tem que permanecer igual. E o esteve ainda na minoria por todo o caminho até aqui, quase expulsos aqui. Regressa outra vez por meio de Lutero. Agora queremos começar agora e ver se podemos começar a ver alguns destes versículos agora. E começaremos no versículo 18. Escreve ao anjo da igreja de Tiátira. Notaram nessas mensagens? Essas mensagens são dirigidas ao anjo ou ao ministro que tinha a luz dessa era da igreja. Vem agora. Ontem à noite percebemos, ao terminar essa outra era da igreja, a de Pérgamo, que o anjo da igreja, ao vencer nessa era da igreja, receberia uma pedrinha. E nessa pedrinha, ele escreve aí, uma pedrinha branca. No meio desse parágrafo e o próximo que vamos ler. Uma pedrinha branca. Ou seja, pedrinha branca. Agora pegamos essa pedrinha e simbolizada quer dizer uma rocha. O que é? O anjo seria um como Pedro, chamado Pedra. À direita ele escreve e à esquerda escreve Pedro, que significa rocha. Escreve Pedro, ou seja, eu digo significa rocha.
Aí à esquerda escreve Pedro e debaixo de Pedro escreve o nome. Continua dizendo, percebemos que seu nome tem algo que ver em sua vida. E aí ele à esquerda, embaixo de onde ele escreveu o nome, desenha uma estrela de Davi. E à direita desenha uma pedra angular e as eras. E antes de continuarmos, na parte de baixo dessa página, 253, embaixo no último, ele escreve, Pedro é igual o anjo. Vejam que é dirigido ao anjo. Vamos buscar um momentinho aí. No livro das eras. Vamos ver esta versão das eras. Aqui é na página Página 265, Página 265 diz, como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas, porque brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas, porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E também aqui também nos fala. Vamos ver. Neste mesmo livro das eras, na página 168 dessa versão, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige somente a uma pessoa, com relação à palavra por essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos. Mas, mesmo que é transmitida para todos os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente, só por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. E ele escreve aí percepção profética. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E ele escreve revelação pelo anjo. Agora, vamos continuar aqui, onde paramos. Na página 253, continuamos no parágrafo 29. Diz, percebemos que seu nome tem algo a ver em sua vida. Agora, não posso entrar muito nisso porque o diabo tem uma numerologia falsa. Nós sabemos isso. Faz com que as pessoas comecem a sentir, e assim dessa maneira, o qual termina em espiritismo. E o espiritismo é do diabo. Sabemos isso. E dessa maneira, a pessoa tem que vigiar, como eles, etc.
advertências. A razão de que eles chamaram Jesus Belzebu, um diabo, é porque, veem vocês, ele podia discernir os pensamentos das suas mentes, vem? Mas ele era a palavra de Deus. Em Hebreus 4 diz, a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 fios, até discerne os pensamentos e as intenções do coração. Em coração em cima ele escreve alma, a mente ele escreve em cima espírito, vem? Assim que ele era a palavra, ele é a palavra viva, e a palavra viva entra em nós, e depois faz o mesmo efeito, causa o mesmo efeito em nós, vem? O mesmo, porque é a mesma palavra, vem? É a mesma coisa entre nós. E essa é a maneira, e algumas vezes os que não estão nessa categoria falam em línguas, e o outro interpreta. O que é a palavra encarnada outra vez entre nós. E então notamos que este anjo receberia, o anjo da era da igreja que recebeu a pedrinha, e aí à esquerda ele desenha uma pedra angular. Era uma pedrinha branca. Não significava sua própria justiça, mas a própria justiça de Deus. E nessa pedrinha havia um nome que ninguém conhecia a não ser o mesmo que o recebia. Ele o conhecia, mas ninguém mais podia conhecer a não ser ele. E à direita escreve o nome novo. E à esquerda escreve pedra. Quando alguém ouve esses homens louvar dizendo que eles são Paulo, eles são Maria, eles são Paulo, eles são João, eles são Paulo, eles são Maria, eles são isso, são aquilo, não creia. Porque se fosse, ele nunca diria algo com respeito a isso, vem? Isso é correto, ele tem que guardá-lo para si mesmo. Ele sabia, ninguém o conhecia a não ser ele mesmo. Mas ele sabia porque cada vencedor perfeito recebe um novo nome nessa maneira. E à esquerda ele escreve nome e desenha uma estrela de Davi, e à direita escreve ele e desenha a pedra angular e as eras. Agora recordam? Na parte, vamos ver aí. Na parte onde ele fala, neste é a página 360, vamos agora ao livro das eras, editado, página 360, neste o vermelho, aqui neste outro, vamos ver. Aqui é a 356. Diz, e escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo se torne novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito. E aí ele escreve, por um profeta. E aí temos uma dessas manifestações do sétimo selo operando nesses ministérios de Moisés, Elias e de Jesus, operando o ministério de profeta. Grandes revelações proféticas. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas sem dúvida ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. E aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, onde dizia, teria que ser uma revelação do Espírito. Naquele dia em que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais podíamos imaginar. Agora vejam como tudo o que o nosso irmão William está nos falando aqui desses ministérios, os quais o Espírito Santo estão operando neste tempo final e estaria realizando no meio da sua igreja toda essa obra
através da manifestação do Espírito Santo operando os ministérios de Moisés, de Jesus, e de Elias, ou de Elias, Moisés e Jesus, e que cada um desses ministérios, vejam vocês, o que nos disse aqui, que lemos, que ele poderia, diz, e poderão ser manifestados os 5 ministérios, sob a manifestação de Elias em sua 5ª manifestação, ou sob a manifestação de Moisés em sua 2ª manifestação, e sob a manifestação de Jesus em sua 2ª manifestação. Ele poderá manifestar esses 5 ministérios nesses ministérios de Elias, Moisés e Jesus. E vemos que para entrar nessas grandes revelações se necessita o ministério de profeta, porque foram dados esses ministérios à igreja, vejam, até que chegasse o momento onde diz ali, vamos ver onde diz até a perfeição dos santos. Vamos ver como diz aqui. A fim de perfeccionar, diz. A fim de aperfeiçoar, diz. Efésios, capítulo 4, versículo 11 diz. Versículo 11 diz. Versículo 9 diz, e isso de que subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora vejam que até esse momento, vejam, estavam esses ministérios na igreja, mas ao final estariam esses 5 ministérios em uma só pessoa. E ele, quando estivesse operando o ministério de Elias, ou de Moisés, ou de Jesus, esses 5 ministérios, ele podia estar operando sob esses 3 grandes ministérios. Vejam, é algo tão grande o que Deus está realizando, mas tão grande e tão glorioso, que somente o escolhido de Deus pode captar. E mesmo que não entenda algumas coisas, crê nelas de todo o coração. E Deus vai lhe abrindo entendimento às Escrituras para poder compreender o grande que Ele está cumprindo em seu programa, mas ao mesmo tempo simples que Ele está realizando. Por isso ele dizia, será tão simples, será tão humilde, será algo que a mente humana é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Agora vejam, continua dizendo, nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo um pouquinho mais adiante, diz, por isso é tão importante o ministério do 7º selo, que é a vinda da palavra de Deus encarnada em um homem, tendo o ministério do último dia. É o ministério de Cristo do Espírito Santo através de carne humana, neste tempo final. Não é o ministério humano, mas divino. O ministério de Jesus Cristo, o ministério do anjo do pacto, o ministério do anjo que era muito diferente aos demais, porque esse é o anjo que tem o 7º selo.
E agora, o ministério do anjo, que era muito diferente aos demais, também é através de carne humana. E isso é o ministério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. Esse é o ministério do sétimo selo. Esse é o ministério do anjo, que era muito diferente dos demais. Esse é o ministério do Filho do Homem com seus anjos, no último dia, sob o qual estará a Igreja de Jesus Cristo. Depois o povo hebreu e a raça humana também. Vejam no livro das Eras, editado, nos diz na página 256. Vamos ver um pouquinho antes, na 255. Agora vejam que esse ministério desse anjo, que era diferente dos demais, tem que também estar velado em carne humana, para cumprir o sétimo selo, porque é o anjo que tem o sétimo selo. Agora vejam. E para realizar esse anjo diferente dos demais, o ministério correspondente ao cumprimento do sétimo selo aqui na terra, velado em carne humana. Esse ministério tem que ser manifestado, e quando é manifestado, é aberto ao público, à igreja noiva, é aberto esse mistério, e quando é aberto esse mistério, causa silêncio no céu. E isso ocorre depois de fechada a porta da dispensação da graça. Não pode ocorrer na dispensação da graça. Portanto, é quem tem a chave. Que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E esse anjo é quem fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino. E aí começa a meia hora de silêncio, o qual ele em 2009 nos disse: ainda a meia hora de silêncio não começou, mas começará, ou seja, que ainda para esse tempo não estava manifestado esse anjo que era diferente dos demais, porque com a manifestação e ministério do Espírito Santo operando nesse instrumento, esse véu de carne, e começar esse ministério a operar no meio da igreja, ia produzir a meia hora de silêncio. Agora diz, página 255 embaixo, diz: a palavra é nosso pastor, não os homens. E aí à esquerda ele desenha a estrela de Davi. Agora um homem, como esposo, é a cabeça da mulher. Ele a governa. A igreja é a mulher também, sua cabeça é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra cabeça, ela é uma adúltera. Agora me diga você de uma só igreja que não tenha rejeitado a palavra pelas tradições e os credos. Aí onde diz Jesus é a palavra, e sua cabeça é a palavra, Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra, nessa parte do lado direito escreve Adão e Eva, e embaixo uma estrela de Davi. Agora me diga você de uma só igreja que não tenha rejeitado a palavra pelas tradições e os credos. Todas são adúlteras. Assim como é a mãe, também serão as filhas. Qual será o castigo da prostituta e suas filhas? Pois será um duplo castigo. Primeiramente ele disse: não a coloco não a lançou numa cama. Segundo a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. Isso é exatamente o que Jesus disse em Mateus 25, do 1 ao 13. Haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 fátuas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham azeite. Quando se ouviu o clamor, eis que o esposo vem, as 5 virgens fátuas tiveram que correr para buscar azeite.
enquanto que as 5 virgens prudentes entraram às bodas, as 5 que permaneceram fora foram deixadas para sofrer a grande tribulação. Isso é o que acontecerá com todos os que não sobem no rapto. Isso é o que virá sobre a prostituta e suas filhas. Em segundo lugar, a palavra diz que ele as matará com morte, ou como diz uma tradução literal, que sejam colocados à morte, com morte. Essa é uma coisa estranha. Pode ser que nós digamos, deixe que morra por meio da forca ou por meio da cadeira elétrica ou de alguma outra maneira. Mas aqui diz que sejam colocados à morte por morte. A morte mesma é a causa da sua morte. Agora eu quero que veja isto claramente. Assim que voltaremos à ilustração da filha de Jezabel. Ele escreve em cima Atalia, se unindo com a casa de Judá e assim trazendo-a diretamente à idolatria e fazendo que Deus entregasse Judá à morte. Aí na parte de Jezabel, escreve à direita Jezabel. Isso é o que fez Balaão também. Assim que aqui estava Jezabel com seu paganismo. Aí está Judá justamente adorando a Deus e vivendo sob a palavra. Seu paganismo à esquerda, aí ele escreve Jezabel. Então, Jezabel une sua filha com Jorão. No momento em que se realizou isso, Jorão fez com que as pessoas fossem idólatras. No momento em que se realizou aquele matrimônio, Jorão foi morto, a morte espiritual entrou. No momento em que a primeira igreja romana se organizou, aí mesmo ela morreu. No momento em que os luteranos se organizaram, aí entrou a morte e eles morreram. Ultimamente chegaram os pentecostais e eles também se organizaram. O Espírito saiu do meio deles, mesmo que eles não creem. Mas sim se foi. Aquele matrimônio produziu morte. Então, chegou a luz sobre a unidade da divindade, os unitários. Eles também se organizaram e morreram. Depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, e aí ele escreve Rio Ohio, em 1933, e escreve 1933, um avivamento de cura rodeou o mundo, mas não veio por meio de nenhuma organização. Deus operou fora dos grupos pentecostais, fora da organização. E o que vai fazer no futuro, aí escreve, desenha uma estrela de Davi à esquerda, e o que vai fazer no futuro será fora da organização também. Deus não pode operar por meio dos mortos. Somente pode operar por meio dos membros viventes. Aqueles membros viventes estão fora da Babilônia. E ele escreve aí, membros vivos da igreja. Não pode operar por alguém que tenha partido, que esteja dormindo, descansando na sexta dimensão. Deus opera, opera e operará por meio de pessoas vivas, não de membros. Não pode operar por meio dos mortos, diz o irmão Branham. Somente pode operar através dos membros viventes. E isso diz que é como ele o faz sempre de era em era e diz, e o que vai fazer no futuro será fora da organização também, vê? Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Membros vivos da igreja, tanto o mensageiro como o grupo. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Volto à mensagem que nós estamos lendo. E todos, porque, recordem, isso que lemos aí no final, que Deus operou sempre por membros vivos e não membros mortos, ou seja, não pessoas mortas,
Porque ele diz, esse é o ministério do Filho do Homem com seus anjos no último dia, sob o qual estará a igreja de Jesus Cristo, que estará viva. Depois o povo hebreu, que estará vivo, que está vivo, ou seja, sob o qual estará a igreja de Jesus Cristo, a qual está viva, para falar bem como é. Depois o povo hebreu que está vivo e a raça humana também. Ou seja, e o ministério desse anjo que era diferente aos demais nesse véu de carne que está vivo também. Ou seja, é preciso falar em tempo presente. Diz, e todos receberão os benefícios do ministério do sétimo selo. Se recebem os benefícios do ministério do sétimo selo, é porque estariam recebendo a esse ministério que Deus estaria operando no meio da sua igreja, esse véu de carne, no qual o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Elias, Moisés e Jesus. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Continua dizendo, uns receberão o benefício de serem chamados, juntados, recolhidos, colocados no corpo místico de Cristo e depois ser transformados em herança das bodas do Cordeiro. Outros receberão o benefício de serem chamados e juntados, mas não serão transformados, como 144 mil hebreus, mas darão suas vidas por Cristo e depois da grande tribulação ao final ressuscitarão para estar no glorioso reino milenial. As virgens fátuas verão esse mistério do sétimo selo. Mas já será muito tarde para nascer de novo, para receber o azeite, para receber o Espírito Santo. E, consequentemente, terão que passar pela grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes, mas não se perderão. No livro das eras, editado, neste vermelho é a 426 e no outro é a 420 por aí. Ele nos fala disso. Diz, e esse mesmo Espírito, ao final deste parágrafo, que começa agora, note bem, nessa doutrina, ao final desse parágrafo diz, e esse mesmo Espírito e doutrina estão agora mesmo entre todos os protestantes e se chama denominação. Nicolaísmo é organização, humanizando a liderança da igreja e, em efeito, expulsando o Espírito. Balaamismo é denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico ao invés da Bíblia. E ainda nesta hora tão avançada, muitos dos filhos de Deus estão confusos em um laço de denominacionalismo. E Deus está clamando. Aí que ele escreve à direita. E o que é dos filhos de Deus nas denominações? Agora veja o que diz aí. Nosso irmão William, que elas terão que passar pela grande tribulação, mas não se perderão. Até, vejam vocês, que têm oportunidade, mas aqueles que cruzarem a linha, como estão escritos no livro da vida, nessa seção do livro da vida do Cordeiro, podem ser apagados. Mas há um grupo grande que não serão apagados, mas que não se perderão. Diz, saia dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Vê você? Eles são ignorantes, mas se o rapto chegasse a acontecer neste mesmo instante, a ignorância não seria nenhuma desculpa no juízo de Deus, por estar nas filas do inimigo. E isso é muito triste. Que ao final não há nem haverá desculpas para dizer, mas é que eu pensava que era assim, mas é que eu imaginava isso, o outro. Não haverá desculpas por estar nas filas do inimigo.
Isto do clero se organizando por graus hierárquicos até chegar a uma cabeça, um presidente. É uma manifestação do espírito do anticristo. Não importa quão maravilhoso e necessário pareça. É nada menos que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que estiver nas denominações organizadas está no mero centro do sistema do anticristo. Agora me deixe dizer isso para esclarecer este detalhe. Eu não estou contra as pessoas, estou contra do sistema. Agora nosso irmão William continua dizendo, e a humanidade receberá o benefício do sétimo selo, que serão os juízos divinos para se produzir uma mudança neste planeta Terra e o planeta Terra ser preparado para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí vimos a terceira etapa, que é o sétimo selo, que é o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais, impactando todos os grupos. O qual, nessa página 119, ele nos falou do parágrafo 1057. Já estamos na era e não pode ir mais além. Ao final desse parágrafo, temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão, e está num lugar onde tu estás oprimido. Então, olha o que estou preparado para te dizer nesses momentos. Olha a terceira etapa, então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja, ou seja, as fátuas e a noiva, ou seja, os escolhidos que serão transformados e raptados. E aí vemos, uns receberão o benefício para serem chamados e serem colocados no celeiro na era da pedra angular e dispensação do reino, para ser transformados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Outros receberão o benefício de serem chamados e juntados, mas não serão transformados como 144 mil hebreus, que darão suas vidas por Cristo e depois, ao final da grande tribulação, serão ressuscitados para passar o glorioso reino milenial com a igreja noiva, e depois está a Virgem Fátua, que verão esse ministério do sétimo selo. Vejam que na mensagem Almas em Prisão ele diz que na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Diz, mas será muito tarde. E que terão que passar pela grande tribulação. E vejam vocês, depois do milênio é que vão ressuscitar, porque vão morrer na grande tribulação, não vão ter a bênção de estar no glorioso reino milenial, mas vão ser ressuscitadas depois do milênio e entrarão à eternidade. Aí está o terceiro grupo, como vem enumerando nosso irmão William, ou seja, mencionando, e o outro, o quarto, a humanidade, que receberá o benefício do sétimo selo. E para a humanidade será os juízos divinos que estarão caindo para essa mudança que o planeta Terra terá, e assim estar preparando com esses juízos divinos, o planeta Terra estará sendo preparado para o glorioso reino milenial. Vimos o efeito da palavra nessas porções que lemos neste momento, para essa ocasião, de hoje, sábado 3 de agosto deste ano 2024. O efeito da palavra foi para mim um privilégio e uma bênção muito grande poder compartilhar com vocês estes momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e ver o efeito que a palavra de Deus, a palavra encarnada, estaria realizando a todos os grupos. Que Deus continue nos abrindo entendimento às Escrituras e que em breve Deus cumpra tudo correspondente às explosões do sétimo selo e realize todo o trabalho, e que o mundo
o povo hebreu, as fátuas e a noiva recebam os efeitos desse anjo que era diferente aos demais, encarnado neste tempo final no véu de carne, em um membro do corpo místico do Senhor, da sua igreja, na etapa e era de pedra angular. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe e te guarde. E também estaremos orando por tudo o que está ocorrendo em Israel, no Oriente Médio e também pela Venezuela. Que Deus abençoe a Israel, que Deus abençoe também a Venezuela, que são os países que atualmente estão passando por situações difíceis e demais países também, porque de uma forma ou outra, já os reinos deste mundo em breve se tornarão os reinos do Messias Príncipe. Mas até que chegue esse momento, pedimos a mão poderosa de Deus que se move em cena e opere aí na Venezuela, que Deus escute o clamor dos seus filhos. Senhor, há mais de 50 justos aí. E o clamor de teus filhos é que eles querem que o tempo que resta, Senhor, seja um tempo onde eles possam estarem livres, Senhor, dessa condição que os esteve oprimindo por tantos anos. Tu conheces os corações desses irmãos, Senhor. São sinceros, Pai. Perdoe a Venezuela, Senhor. E perdoe toda a América Latina. Perdoe-nos a todos, Senhor. Desejamos que Tu, através desse novo propiciatório, estenda a Sua misericórdia para todos, Senhor. E que toda a América Latina entre a esse glorioso reino milenial do Messias Príncipe e faça parte, Senhor, do Teu reino. São dias difíceis. E sabemos que virá esse aperto também. Não somente para Israel, Venezuela, mas para todo mundo. Especialmente para os escolhidos que serão transformados. Virá um aperto para todos nós. E depois se converterá numa perseguição para as virgens fátuas. Já a morte. Porque vejam vocês que se ao último membro que veria a morte é Apocalipse 11. Vejam, termina com a morte das duas oliveiras. Já depois para o mundo, já isso é algo que o vai realizar em uma forma mais engrandecida, perseguindo os 144 mil e matando-os, e também as fátuas. Já com a morte de um, vejam, depois que ocorre esse tempo de 30 a 40 dias e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, depois virá esse outro holocausto terrível, onde se tornará o diabo
contra o resto. As fátuas dos 144 mil. Pedimos a Deus que nos fortaleça. Pedimos a Deus que nos fortaleça, como disse Deus a Josué, somente quero que te esforces e sejas valente. Se é preciso se esforçar, irmãos, é porque as coisas vão ficar mais apertadas a cada vez. E ser valente, as calças em seu lugar e ver que essa etapa será bem difícil. Mas para isso é que está nos fortalecendo. Para isso é que está dando da sua palavra e, como diz ali, nosso irmão Branham, nessa porção que lemos, da mensagem, o poder de Deus para transformar, onde ele ali diz que foi Vamos ver onde foi e como foi que eu disse. Nosso irmão Branham aqui. Ele foi aspergido com um repelente. Ou seja, que vejam vocês o efeito da palavra. O veneno do diabo não pode nos causar dano. Ele estava ele tinha sido aspergido com o repelente da predestinação. Não há diabo que o possa perturbar. E a nenhum outro filho de Deus. Isso é você e a mim. Que estiver predestinado para tomar seu lugar, ele está aspergido com repelente, o veneno de Satanás. E os doutores denominacionais nem sequer o tocarão para nada. Ele se move, nada vai a perturbar, vem? Não teve nenhum efeito sobre ele. O efeito do diabo, neste tempo final, não fará nada para os que estão com esse repelente. Eles sim estarão recebendo a palavra e, por receber essa palavra, haverá um efeito nos escolhidos de Deus, o qual é a transformação dos nossos corpos. Estejamos orando pela Venezuela nesses dias e que Deus opere conforme sua perfeita vontade e que seja Ele quem opere em tudo. E Deus já sabe o nosso desejo, nosso sentimento, e que Ele cumpra quando Ele tem seu programa, e que seja conforme o seu programa, que Ele o faça. Vejam por quê. Foi falada a palavra. Agora desejamos ver esse efeito. Moisés falou ali, veio moscas, e não apareceu nenhuma. Nesse momento, mas diz que de momento apareceu uma mosquinha por ali, e depois apareceram um montão de moscas por milhas quadradas, diz o irmão Branham. Vejam, era a palavra de Deus sendo colocada no pensamento de um profeta, e esse profeta falando. E já depois que está falado, tem que ocorrer um efeito. O efeito da palavra. Que Deus os abençoe e os guarde. E deixamos por aqui ao reverendo William Pérez Matos para continuar e concluir nossa parte nessa ocasião. E aqui presentes e em cada lugar depois estará
o missionário Miguel Bermudes Marim, já continuando com a atividade correspondente ao seu lugar, e em cada lugar, cada pastor, depois ao final, se tem algum anúncio que dar, pode dar também. E já ser despedidos em oração, e nos vemos amanhã, primeiro Deus, aqui, em Cayey, Porto Rico, e nos diferentes países que estarão conectados também. Nos vemos amanhã. Primeiro Deus, na atividade de amanhã, a qual temos como tema a pregação do Evangelho do Reino, o qual lemos ali uma porção que possivelmente voltamos a ler, que é a desse algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. Aí está como, vejam, um ministério de evangelista também, vejam, realizando esse avivamento, mas que aí está também o ministério de profeta, trazendo também grandes revelações. E está o ministério de pastor, com esse grande rebanho, e está o ministério mestre, também ali, o qual esse ministério de mestre produz, vejam, esse grande ensinamento profético, e também o de apóstolo, o de profeta produz grandes revelações proféticas, vejam, e o de mestre também produz grandes ensinamentos proféticos, ou seja que tudo está unido aí, entrelaçado aí, porque em uma grande carpa catedral se estaria realizando esse ensinamento, essa fé de rapto. Aí está tudo condensado nesse instrumento. E como a terceira etapa é o Espírito Santo de Deus vindo à sua igreja em carne humana, pois onde quer que estiver esse véu de carne está a terceira etapa. Mas tudo está condensado e seria cumprido plenamente em uma grande carpa catedral. Agora Deus está realizando uma obra muito grande, a qual não se fala abertamente tudo, o correspondente e o que se está realizando, porque há efeitos que é preciso deixar que Deus os cumpra quando estão se realizando, e essa palavra está sendo falada e vai produzindo esses efeitos. Porque se alguém fala antes, o inimigo pode se adiantar e, quando se fala a palavra, pode atrapalhar o diabo esses efeitos que essa palavra e para o qual essa palavra foi enviada. Assim que trabalhemos, consciente de que esse anjo que era diferente dos demais, o que tem o sétimo selo, realizando sua obra, e essa palavra trazendo efeito a todos os grupos. O efeito da palavra que encarnada, que Deus abençoe e Deus guarde a todos.